Talvez um dos assuntos mais discutidos em quase todas as religiões do mundo seja sobre céu e inferno, porque isso é o que tenta explicar sobre o grande enigma da vida após a morte, mesmo que de forma variada. E Jesus também falou sobre esse assunto usando os elementos da sua época e também daquilo que se conhecia até então. A mensagem de hoje é sobre isso: céu e inferno, os destinos da vida. Você tem um minuto para Deus? No Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, está escrito: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu ou do seu lado para o nosso não conseguem. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Esse é um dos textos onde Jesus conta uma história que alguns entendem como uma parábola, e essa é uma história que relata sobre o destino das pessoas depois que morrem. Mas Jesus começa falando sobre como viveram essas pessoas aqui na terra. O primeiro era um rico que vivia do seu luxo, daquilo que ele viveu confortavelmente. E um outro mendigo que, diz o texto, ele foi deixado na porta do rico. É o que nós também precisamos entender, como essa história vai se desenvolver. E aí Jesus nos mostra que cada um deles teve o seu destino aqui na terra, e um foi levado para o seio de Abraão, junto de Abraão, que era o lugar de entendimento que o judaísmo tinha, que todos aqueles que morriam na esperança e na lei daquilo que eles entendiam como sendo o lugar dos justos, daqueles que morriam esperando a misericórdia de Deus, a graça de Deus. E assim também morreu aquele outro que foi também sepultado. E é usado um termo aqui, o Hades, que é um termo grego, que era um conceito também que já havia se desenvolvido sobre todos naquela época, que era o lugar dos mortos, aonde todos ficavam. E Jesus nos diz ali que dessa maneira, essas duas pessoas, um ficou sendo atormentado e o outro ficou sendo consolado num lugar realmente legal. Esse é o que nos desenvolve essa história. E assim, Jesus nos mostra que todos, ao morrer, ou de um lugar como esse que vai ser consolado, ou esse que é um lugar de tormento, um lugar de sofrimento. O que nós precisamos entender aqui é, primeiro, é que Jesus estava falando para pessoas que tinham conhecimento de Deus e com pessoas que realmente conheciam toda a Escritura. E assim, ele nos mostra que quando nós recebemos tudo aqui nessa vida e ao invés de compartilharmos uns aos outros aquilo que nós temos recebido, porque tudo que nós temos e tudo que recebemos é graça de Deus, seja o que for, sejam os dons, sejam as virtudes, sejam riquezas, tudo que temos, tudo que recebemos, ela vem de Deus.
E ela vem também como uma forma de graça, porque Deus dá a todos. E assim, aquele que usa isso de forma egoísta, de forma centralizada em si mesmo, é um ególatra, é aquele que apenas pensa em si mesmo. É o caso desse rico que viveu aqui na terra. O tempo todo ele viveu para si mesmo e em si mesmo, usufruindo tudo aquilo que recebeu de Deus apenas para o seu próprio conforto. Nem aquele que estava na sua porta, ele não teve a ousadia de compartilhar um pouco do seu pão com aquele que estava morrendo na sua porta. Ao contrário, aqueles que às vezes não tendo recebido quase nada, poucos dons, poucas virtudes, ou quase nada de riqueza dessa terra, mas mesmo assim confia que Deus é que supre a sua vida, que Deus é quem mantém a sua vida, esse, quando morre, na sua expectativa e esperança, sabe que vai encontrar um repouso do Senhor. E é isso que nós temos que entender aqui na terra. É esse o nosso compromisso, a nossa missão de compartilhar uns aos outros aquilo que recebemos. E a minha oração de hoje é que a gente não tenha essa vida egoísta, centrada em si mesmo, que cada um de nós viva na certeza de que nós temos a missão de compartilhar uns aos outros das virtudes e das riquezas que Deus nos dá aqui na terra. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.